O Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, concedeu uma entrevista para o Globo que ele simplesmente acabou com o Bolsonaro. Primeiro ele tratou o Bolsonaro como se fosse uma criança, humilhando o ex-presidente da República. E depois ele condenou o Bolsonaro à cassação dos direitos políticos. Porque ele falou que aquela minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres, aquilo lá tinha uns montes dentro do governo. Ou seja, havia sim uma cultura organizacional de ataque às instituições. E o Valdemar Costa Neto, ele quer que o Bolsonaro seja caçado politicamente, porque existe toda aquela disputa no PL. Foi uma traição, mais uma pra conta do Bolsonaro. E na sua opinião, o Valdemar Costa Neto quer que o Bolsonaro seja caçado? Você acha que ele fez isso de propósito para a condenação do Bolsonaro? Deixe seu like se você gostou dessa humilhada do Costa Neto e, claro, se inscreva no canal. O Costa Neto concedeu uma entrevista para o Globo, que foi divulgada hoje pela manhã e foi muito interessante. Foi uma reportagem que o Costa Neto, em um determinado momento, ele simplesmente humilhou o Bolsonaro. Porque tratou o Bolsonaro como alguém que vive no mundo da fantasia, numa outra realidade. Porque ele começou a falar o seguinte: olha, eu me sinto culpado porque eu não preparei o Bolsonaro para a derrota para o Lula. Nós não preparamos, e o Bolsonaro, ele é alguém muito enérgico, né? Ele tem lá suas questões, coisas do tipo, né? Não preparou para a derrota. E ele quis passar, de fato, a imagem que o Bolsonaro, ele é uma pessoa infantiloide. E ele tem esses traços, né? Como todo bolsonarista, ele é um rebelde sem causa, é um adolescente que tem uma adolescência tardia. Isso depende da idade. Todo bolsonarista tem uma rebeldia adolescente, juvenil, que é tosca, né? É motivo de dó em certos pontos. E não independe da idade. O Roger do Traje de Rigor, ele é um rebelde com 60 anos, o Sérgio Reis com quase 80. Eles têm esse caráter infantil. Mas no caso do Valdemar Costa Neto, ele passa a imagem que o Bolsonaro ele é um ingênuo, ele é um inocente. E o objetivo do Valdemar Costa Neto é atenuar a barra do Bolsonaro para que ele não seja preso. Porque o Costa Neto quer que o Bolsonaro seja só incriminado, tenha os direitos políticos cassados, mas não preso. Mas de qualquer forma, tratar o Bolsonaro dessa forma, na minha opinião, é humilhante. E na sua? Coloca aqui nos comentários. E o boy, que é o apelido do Costa Neto, incriminou o Bolsonaro. Porque quando ele fala que aquele documento do Anderson Torres tinha os montes no governo e eles recebiam toda hora um documento daquele teor, ele mostra que existia dentro do governo uma cultura organizacional voltada ao ataque às instituições republicanas. E sim, havia uma organização dentro do governo federal para atacar os demais poderes. E é justamente essa tese que o Ministério Público está levantando para punir o Bolsonaro. E o Valdemar Costa Neto, sabiamente, muito discreto, muito manso, nas entrelinhas, jogou essa história na cola do Bolsonaro. E está provado, porque se eles recebiam esses documentos aos montes, várias e várias pessoas tinham a mentalidade de atacar as instituições. E o que o Bolsonaro fazia para conter esses movimentos? Absolutamente nada. Pelo fato dele ser o presidente da República, ele deveria zelar pelas instituições, o que ele não fazia. E por isso ele vai ser condenado. Ele tem responsabilidade. Só que o Valdemar Costa Neto, ele não quer que o Bolsonaro seja preso, mas sim apenas condenado. E é importante que você entenda a minuta do Anderson Torres, porque ela não é somente, não é um batom na cueca, né, como fala, não é uma prova cabal que vai condenar o Bolsonaro, não. Mas dentro de um contexto, ela serve como mais um elemento, mais uma prova dessa organização orquestrada e direcionada pelo Bolsonaro para atacar as instituições republicanas. Essa é a questão. Esse é o grande problema. E o Anderson Torres já negou, não fui eu que escrevi. O Bolsonaro também não escreveu, mas alguém escreveu. E agora o Costa Neto fala que várias pessoas escreviam, ou seja, havia todo um sentimento de corpo. Você acha que o Valdemar Costa Neto falou isso só para dar uma sacaneada no Bolsonaro? Se sim, coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Como você bem sabe, eu já fiz vídeo no final de semana passada, hein? Nós mais uma vez nos antecipamos ao movimento do Valdemar Costa Neto e no movimento da política também. E eu consigo fazer isso porque eu sou muito grato a vocês, porque eu tenho vocês aqui nos comentários. Veja aqui, o link já tem vídeo aqui no card. O Costa Neto ele tá muito satisfeito vendo essa derrocada política do Bolsonaro, porque ele quer mesmo que o Bolsonaro fique inelegível, porque assim o ímpeto dos bolsonaristas pode dar uma acalmada dentro do PL, mas ele não quer que o Bolsonaro seja preso, porque a prisão do Bolsonaro vai acarretar em custos para o PL e isso ele não quer. O Valdemar ele é muito pragmático nesse ponto, porque ele tá com medo de perder o partido. Claro, vocês viram hoje pela manhã, e no meu vídeo também, link aqui no card, todo o movimento do bolsonarismo dentro do PL que rachou o Centrão.
Porque o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é deputado federal pelo PL, bolsonarista, lançou a candidatura dele para competir contra o Arthur Lira. O PL já tinha fechado parceria com o Arthur Lira, nós vamos apoiar o Lira. Só que aí o PT também apoiou. E os bolsonaristas não querem ficar na mesma chapa que o PT. Então o que eles fizeram? Vão lançar uma candidatura própria, isso atrapalha completamente os planos do Valdemar Costa Neto, beneficia o Lula e prejudica também o Lira. Então o maior beneficiário de toda essa história será o Lula. Como você bem sabe, é só ver o vídeo que você vai entender os argumentos. Só que existe dentro do PL uma disputa, porque o fundo partidário na casa de 1 bilhão. Então claro que os bolsonaristas também estão fazendo esse movimento para desgastar o Valdemar Costa Neto e o clã Bolsonaro também quer atacar o boy, né, para conseguir o comando do partido. Então, com os direitos políticos cassados, o Valdemar Costa Neto tem a esperança que aí o ímpeto golpista dentro do partido possa dar uma diminuída e o Valdemar possa tomar o controle do PL. Porque ele sabe que ele não tem controle sobre os bolsonaristas. Na própria entrevista ao Globo, ele falou: olha, eu preciso do Bolsonaro aqui no Brasil, esse vai ser o papel dele. Controlar a extrema-direita dentro do PL. Porque se eu não tiver o Bolsonaro aqui, eu não consigo controlá-los. Porque eles só escutam o Bolsonaro, eles não me escutam. Eles fazem aquilo que eles querem. Claro, a Carla Zambelli está fazendo o que ela quer. A Carla Zambelli está num processo de emancipação do bolsonarismo já tem aí uns 2 meses. Eu já expliquei como ela tem traído o Bolsonaro sistematicamente. Link aqui no card para que você também veja esse vídeo. Só que quanto mais os bolsonaristas eles têm esse ímpeto contra as instituições, contra o STF e o TSE, sobra quem a responsabilidade? Para o PL. O PL já foi punido e novas punições poderão vir. E aí, o Valdemar Costa Neto pode ter os seus planos para 2024 frustrados, porque ele precisa de uma união partidária e ele precisa comandar o fundo partidário na casa de 1 bilhão. Sem isso, vai ficar difícil. E um ponto interessante dessa entrevista foi que o Valdemar Costa Neto, ele lançou a Michelle Bolsonaro como candidata à presidência da República em 2026. Foi um balão de ensaio? Foi um balão de ensaio. Mas vocês sabem que a Michelle, ela é vista como a grande herdeira dos votos do Bolsonaro. E o Valdemar falou: não, Michelle é uma figura importante, ela vai ficar aqui no PL Mulher, quem sabe, né, ela pode até ser candidata à presidência da República. Nós estamos falando isso. E o Costa Neto sabe também que ao falar que a Michelle, ela é a candidata do PL, ou tem um potencial para ser candidata à presidência da República, ele joga isso contra a família Bolsonaro. Porque ele sabe que a família Bolsonaro não vai muito assim com a cara da Michelle. Para entender todos esses pormenores, a família que é uma história longa, e com muitas intrigas envolvendo todas as esposas do Bolsonaro, tem vídeo, já fiz, link também aqui no card. Então ele faz isso para dar uma cutucada na família Bolsonaro, porque o PL, a Michelle, pode ficar no PL. E ela acalma os bolsonaristas, diferentemente, ou os apoiadores bolsonaristas, diferentemente dos políticos bolsonaristas. Mas essa história da Michelle a gente faz em um outro vídeo, tá? Enquanto eu arrumo o meu cabelinho.